É delicioso, né? Saber que o Senhor nos escolheu, nos separou e nos capacitou para estarmos aqui vivendo esse tempo da sua volta. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! É infinitamente maravilhoso saber que ainda que a gente pense que a gente é fraco, a gente é forte. Ainda que a gente pense que a gente não tem nada para corresponder à expectativa de Deus, a gente tem, porque senão Ele não tinha separado a gente. E o Senhor já tem falado grandemente com a gente hoje, né, sobre estarmos firmes no propósito dEle, firmes na posição que Ele tem nos chamado. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra, 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos. Vamos nos colocar de pé em reverência ao Santo de Israel. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Agora vamos lá para o capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Uns 10 mais à frente. Capítulo 13, nós vamos ler 3 versículos. A partir do versículo 9, nós vamos ler. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Amém? Até aqui. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, agradecer a Tua santa presença neste lugar, agradecer tudo que o Senhor já trouxe, ó Pai, ao nosso coração nessa manhã, e creio ainda o trará para que possamos, ó Deus, estarmos preparados, fortalecidos, Senhor, para o dia da batalha. Deus, perdoa os meus erros, os meus pecados, Senhor Jesus, e me usa como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. É interessante nós pensarmos, né, que o discipulado de Jesus, ele leva à perfeição. É o que diz aqui, né, que ele falou aqui, olha, conhecemos em parte, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado, né? Porque nós conhecemos só a parte do lado de cá, só a parte humana de todo o processo que cada um de nós passa. Nós olhamos com olhos carnais para aquilo que nós estamos vivendo. Ai, tá, é difícil, ai, eu estou enfermo, ai, eu estou triste, ai, eu estou com fome, ai, eu estou com dificuldade de fazer a prova da escola, ai, eu estou com dificuldade de arrumar um emprego. Nós só olhamos para situações com olhos carnais. E a carne, nós sabemos que
carne é fraca. Não é o que diz a palavra de Deus? A carne é fraca. O espírito está preparado. Ou seja, o espírito é forte. A carne é fraca. E ele vem falar conosco nessa manhã, de forma tão maravilhosa, para sermos fortalecidos. E como nós vamos ser fortalecidos? Olhando para as coisas de Deus, com a responsabilidade que Ele deseja. Se nós formos lá para a segunda carta de Pedro, a gente vai ver que o que Ele deseja de nós é que a gente venha crescer. Crescer e crescer. Crescer na fé, crescer no conhecimento, crescer na esperança, crescer no amor. Porque quando nós crescemos na palavra de Deus, nós entendemos o quanto nós somos amados. É como o Oswaldo já falou aqui de manhã. Se a gente não tivesse valor para Deus, se a gente não tivesse valor algum, Ele não ia pagar o preço que Ele pagou. Não ia. E o preço foi alto. Então nós temos valor. Mas só que dentro desse valor nós precisamos crescer, porque é isso que Ele deseja. Não é assim? Né? Vamos fazer aqui um paralelo aqui com a criança, né? Quando o bebezinho nasce, que coisinha mais fofa, né? Pequenininho. Em alguns casos, quase que cabe na palma da mão, né? Outros casos não, já nasce meio criado. Mas é lindo ver o desenvolvimento da criança. É lindo ver que ela vai crescendo, que vai dando, né, os primeiros passinhos, as primeiras palavrinhas, fala errado, troca as letras, né? E a gente acha tudo tão lindinho, tão fofinho. Mas a criança, ela vai crescendo. Ela vai crescendo, vai entendendo o significado das coisas, né? Ela vai crescendo mentalmente, desenvolvendo, né, a colocação, ela para formar frases, para formar pensamentos, para alcançar ideologias, para alcançar o entendimento da palavra de Deus, e assim ela vai crescendo. E se isso não acontece, alguma coisa errada tem, não é? Se a criança não desenvolve fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, motoramente, né, de forma completa, alguma coisa está errada. Procuramos um médico, vamos ver o que está acontecendo, o que pode ser mudado, ajudado, completado, né, para que ela venha ter um desenvolvimento perfeito. Até ela ter o grau de maturidade para começar a fazer escolhas corretas. Porque muitas vezes, né, a gente leva algum tempo ainda fazendo escolhas que não são boas para a nossa vida. E nós vamos ensinando, vamos educando, vamos mostrando, orientando, falando, chamando atenção, né, corrigindo. Às vezes a vara precisa, né, fazer barulho, para que tudo chegue num lugar de maturidade. Assim também é com a nossa vida em Cristo. Porque nascemos de novo. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós temos um novo nascimento, não é isso que diz a palavra? E nós precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento da palavra, crescer nas nossas atitudes,
crescer no nosso entendimento sobre corpo de Cristo, sobre comunhão de Cristo, sobre a perfeição da palavra de Deus para a nossa vida. Porque se a gente não cresce, não aceita essa verdade que vai nos fazer, né, ser maduros na fé, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. Porque quando vem a dificuldade, como o pastor acabou de falar aqui para a gente, aonde nós vamos encontrar uma base sólida? É na fé madura. A fé infantil não vai nos sustentar na hora do problema, na hora da adversidade. A fé infantil não vai nos ajudar a reconhecer Deus nos propósitos da nossa vida. Reconhecer Deus na hora da dificuldade. Reconhecer Deus principalmente na hora da felicidade, da bonança, do muito. Não vai. Uma fé infantil vai, né? Pela nossa própria natureza, fazer com que nós pensemos que nós somos capazes. A força do nosso braço é que faz todas as coisas. Ou, ao contrário, que a nossa imperfeição é que nos impede de ser algo a mais. Então, hoje é um dia muito especial. Para mim, essa palavra veio assim, fazer fincar um marco na minha vida. Veio fincar um marco. Porque crianças, nós não alistamos para o exército. Crianças não vão para a faculdade. Tem algumas crianças que são crianças na idade, né? Mas quando a gente já viu alguns casos por aí, né? Crianças entrando na faculdade, por quê? Porque o nível mental dela já superou muitas vezes, né, o grau de maturidade de muitos adultos. Então nós precisamos hoje, né, fazer esse compromisso com a gente mesmo, de crescer espiritualmente, de crescer na fé, de crescer neste amor, crescer na nossa esperança de que temos sido, sim, cuidados, protegidos, amparados, direcionados, abençoados por esse Deus grande. E Ele deseja que nós venhamos corresponder a esse cuidado, a esse chamado, cuidando um dos outros. Eu creio na palavra do Senhor dita nesse altar, que nós vamos crescer. Eu creio. Alguém crê? Junto comigo? Glória a Deus. Então isso, até ontem, né, no nosso café, falei com as meninas, alegres e meninas, né? Sobre essa maturidade é que vai nos ajudar a receber os que virão. É essa maturidade. Essa maturidade, como o pastor falou aqui agora, de buscarmos, né,
o entendimento perfeito, a comunhão perfeita, a obediência perfeita à palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. E aqui eu vejo, né, que temos pais e mães aqui que eu tenho certeza que não suportam quando os filhos desobedecem. Não suporta. Não suporta quando fala assim, filho, faz isso para mim. Depois. O depois, amanhã, às vezes depois da manhã, e tá lá, aquela coisa. Arruma o seu quarto. Passa uma semana, o quarto tá lá. Aí não sabe. Ai, mas a minha mãe é tão brava, tão estúpida, tão isso, tão aquilo. Não tem paciência, não sabe conversar com a gente. Já pensou se Deus fosse tratar a gente assim? Nesses termos? Ixi. Mas Ele nos corrige. Deus é Deus de segundas oportunidades. Deus é maravilhoso. E Ele deseja que nós venhamos crescer. A cada dia. Cada dia algo novo, cada dia um desafio diferente, cada dia uma montanha nova na nossa frente para a gente lançar ela no mar. Porque lançar uma montanha no mar não é como muitas vezes a gente pensa, né? Em nome de Jesus, sai daqui e a montanha desaparece. Lançar ela no mar, lançar ela para longe de nós, é simplesmente parar de olhar para ela e passar a olhar para Deus. Para o poder de Deus. Para a grandeza desse Deus. Para a obra de Jesus em nós. E parar de brigar com a montanha. Quando você mudar o seu olhar, o seu foco, o seu objetivo, não tem mais montanha, gente. É simples assim. Não tem a montanha. Você perde a montanha de vista. E aquilo que era difícil, você vê que em Cristo, em Deus, que no amor que te chamou para a graça, não há dificuldade alguma. Não há dificuldade. Não há dificuldade nos relacionamentos, não há dificuldade em nada. Na obediência, não há dificuldade em viver o Evangelho. As pessoas têm por hábito acreditar que o Evangelho é punitivo, é castrador, é uma barreira, é uma porta. Mas não. O Evangelho é a vida, é a graça, é a alegria. É interessante que nessa semana o livro que nós estamos fazendo o estudo lá, Eu e Minha Boca é Grande, a autora diz assim: parece que eu não vejo mais alegria no povo de Deus. Parece que eu não vejo mais alegria. E por que a gente não vê alegria no povo de Deus? Por que o povo de Deus está tão cansado e sobrecarregado dessa forma que não tem mais alegria? Você está nessa situação, nessa condição?
de não sentir alegria por quem Deus é, pelo que Ele já fez por você? O que está tirando a sua alegria, o seu desejo de crescer, o seu desejo de se doar, o seu desejo de viver algo que é diferente, algo que é perfeito? Vamos fechar os nossos olhos um minuto para reconhecer dentro de nós o que está impedindo de vivermos a plenitude de Deus. Pergunte a si mesmo: vale a pena? Vale a pena? Bater o pezinho, continuar batendo o pezinho como uma criança? Sabe aquelas crianças que se jogam no corredor do supermercado querendo um docinho? E todo mundo que olha acha feio, né? Todo mundo que passa acha feio. Pode falar o que for. Envergonha os pais. Criança precisa crescer. Porque se ela não cresce, ela vai continuar envergonhando a Deus, o Pai. E nós não desejamos isso, não é? Nós desejamos honrar a Deus. Pelo menos é isso que sai da nossa boca. Nós desejamos honrar a Deus. Honrar a Deus com a nossa vida, com o nosso louvor, com o nosso amor, com a nossa graça. A graça de Deus que habita em nós. Às vezes é difícil compreender como que funciona esse versículo que fala de não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Às vezes é tão difícil de alcançar isso, entender o que isso significa. Às vezes é difícil. É por isso que nós precisamos começar, né, a pensar, usar a nossa capacidade de pensar em o que eu posso melhorar a cada dia. O que eu posso crescer cada dia? O que a palavra de Deus me diz sobre isso que está me impedindo hoje? Espera aí, eu vou buscar na palavra. Eu vou buscar aqui, ó, o que está me impedindo hoje de crescer. Eu vou buscar a resposta. E eu, concordando ou não com ela, eu vou obedecer e vou colocar em prática. Porque é isso que meu pai e minha mãe querem que eu faça quando eles me dão uma ordem, que eu obedeça. Não é? Vamos assumir esse compromisso? Eu não vou fazer essa pergunta, não, quem vai assumir esse compromisso. Porque esse compromisso é entre você e Deus. Aliás, antes de ser com você e Deus, é você com você mesmo. Porque certamente, a partir do momento em que você falar assim, não, tem razão, eu preciso mudar, melhorar nisso, nisso. Força, Deus, eu não tenho, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Beleza? Para que eu possa, sim,
ser aquilo que o Senhor quer que eu seja no corpo de Cristo. E é um desafio. E é um desafio. E dos grandes ainda. Desistir das coisas de meninos. Às vezes precisamos de paciência com a gente mesmo. Porque é um processo. Leva tempo. Não é, eu encontrei a resposta e hoje eu já mudei. Não, hoje eu tomei a decisão. Talvez eu vou tropeçar um pouquinho aqui, vou, dar um cutucão ali, vou bater a cabeça na quina, mas eu já tomei a decisão de crescer na fé, na esperança e no amor. Amém? Glória a Deus. Palavra do Senhor.